Olá, me chamo Larissa dos Santos de Araújo, sou uma mulher de 37 anos, cabelos curtos e pretos. Hoje estou usando brinco de pérolas, batom vermelho, blusa preta de gola alta. E nesse vídeo vamos conversar sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e também na formação dos conceitos científicos. Esse vídeo faz parte da atividade do módulo 2 de Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem, no contexto do curso de aperfeiçoamento de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Como a linguagem ela é fundamental para o nosso pensamento, para a nossa aprendizagem e para a maneira como entendemos o mundo ao nosso redor, é o que vamos discutir aqui hoje nesse vídeo. Vygotsky já nos mostrou que a linguagem é a chave para o desenvolvimento mental e ajuda, né, a estruturar não apenas o que sabemos, mas também como a gente organiza esse conhecimento. E os processos psicológicos superiores são funções mentais complexas, como a percepção, a memória, o raciocínio e, claro, a linguagem. Esses processos nos permitem organizar as nossas ideias, tomar decisões, aprender e entender o mundo. Por exemplo, quando você resolve um problema matemático, a sua memória ajuda a recordar as fórmulas, a percepção permite que você compreenda os dados apresentados, e o raciocínio faz com que você organize as informações de maneira lógica para chegar a uma solução. E a linguagem, onde é que ela fica nesse contexto? Ela é essencial para que você consiga expressar o raciocínio de forma clara, seja para explicar o processo a alguém ou até mesmo para entender a solução internamente. Ela apresenta um papel crucial aqui, porque é através dela que damos forma aos nossos pensamentos, estruturamos as nossas ideias e também interagimos com os outros. Sem a linguagem, o pensamento ele ficaria limitado, pois não teríamos uma forma organizada de comunicar, refletir sobre as nossas ideias. Piaget, nesse contexto, ele argumenta que a linguagem ela não apenas nos ajuda a comunicar, mas ela molda a forma como pensamos. Ele nos ensina que, à medida que as crianças adquirem linguagem, elas começam a desenvolver habilidades cognitivas mais complexas. Por exemplo, uma criança que começa a usar palavras para descrever sua experiência de brincar com um brinquedo, ela não está apenas comunicando o que ela fez, mas ela também está organizando seus pensamentos de maneira mais estruturada. E a linguagem, ela vai possibilitar esse avanço da inteligência e vai nos permitir externalizar os nossos pensamentos, discutir as ideias e até mesmo expandir o nosso conhecimento através da interação com os outros. A linguagem e os conceitos científicos. A construção dos conceitos científicos começa pela linguagem, né? Desde a educação básica, quando aprendemos palavras, definições, até a formação acadêmica, onde nos aprofundamos em conceitos abstratos, né? A linguagem, ela se torna uma ferramenta que nos permite compreender e organizar esses conceitos. Por exemplo, na infância, uma criança aprende o que significa cachorro, bola, palavras simples, mas essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. À medida que avançamos na educação, começamos a lidar com termos mais complexos, como força, matéria, energia. E esses conceitos científicos, por si só, eles não têm um significado imediato. Eles exigem compreensão, contexto e, principalmente, linguagem para serem internalizados e aplicados. No caso da palavra força, por exemplo, ela vai além da ideia comum de empurrar nos ensinamentos científicos. Ela envolve
os conceitos de física que precisamos aprender e aplicar corretamente em diferentes contextos, como em experimentos ou formulações matemáticas. E Vygotsky, mais uma vez, nos lembra aqui que o desenvolvimento de conceitos abstratos, como os encontrados nas ciências, são profundamente dependentes da linguagem, que permite dar sentido a esses conceitos e também de aplicá-los ao nosso entendimento do mundo. Ele explica que, à medida que crescemos e adquirimos novos conceitos, a linguagem ela vai servir não apenas como um meio de comunicação, mas também como um mecanismo essencial para a organização do pensamento. Sem ela, conceitos como gravidade, bioma, seriam apenas palavras soltas, sem a estrutura necessária para formar o entendimento científico que temos hoje, né, sobre esses assuntos. E a linguagem, ela não vai só organizar os nossos pensamentos, mas ela também vai desenvolver habilidades essenciais, como o pensamento crítico e criativo, que a gente comenta tanto nos meios acadêmicos, né? E aí, quando a gente consegue expressar as nossas ideias com clareza, nós temos muito mais facilidade de analisar as informações, refletir sobre os diferentes pontos de vista, criar novas soluções. Por exemplo, ao escrever um ensaio científico, a clareza da linguagem ela é fundamental para que a gente entenda os argumentos e as conclusões e consiga passar isso também para o leitor. Sem uma boa articulação das ideias, o raciocínio ele vai se perder e torna o conceito também difícil de entender. Da mesma forma, no campo da matemática, por exemplo, quando a gente vai resolver um problema, precisamos organizar a nossa solução de maneira lógica e clara, para que seja possível verificar a exatidão dos resultados. E tudo isso é fundamental para a construção dos conceitos científicos e avanço do conhecimento, pois sem a capacidade de comunicar claramente as ideias, o progresso científico seria significativamente prejudicado. E aqui Paulo Freire ele vai nos ensinar que a clareza da linguagem é um pilar do pensamento crítico. Para compreender e refletir sobre o mundo ao nosso redor, precisamos ser capazes de articular os nossos pensamentos de uma forma clara e estruturada. E ele destaca que, ao expressar as nossas ideias de maneira organizada, podemos compreender melhor a realidade, questioná-la e propor soluções. E o pensamento crítico, por sua vez, exige que não apenas compreendamos as ideias, mas que também sejamos capazes de avaliar e desafiar diferentes perspectivas, tornando possível quando sabemos nos comunicar de forma precisa e eficaz, que é justamente o que a gente traz aqui nesse slide, que a linguagem e o pensamento crítico, eles estão entrelaçados, diretamente ligados. Então, a gente precisa se expressar claramente, analisar, refletir, para que a gente consiga criar. Aqui, a gente vai conseguir ver como que a linguagem é aplicada de maneira prática para a construção do conhecimento científico. Em uma pesquisa, por exemplo, a formulação de hipóteses, a análise de dados e a explicação dos resultados dependem de uma linguagem precisa, adequada, e ao realizar uma experiência, os cientistas eles devem descrever de forma clara os métodos usados, os materiais utilizados e os resultados obtidos. Se a descrição de um experimento não for precisa, os outros cientistas eles podem não conseguir reproduzir os resultados, e isso vai comprometer a validade da pesquisa. Além disso, nas ciências temos técnicos, os termos técnicos eles precisam ser utilizados corretamente. Por exemplo, quando
um físico usa o termo força, ele deve estar se referindo de forma precisa ao conceito de força dentro da teoria da física e não ao uso cotidiano da palavra como algo que apenas empurra ou puxa, né? Então a clareza e a exatidão das palavras, elas podem ser a diferença entre uma descoberta importante e uma conclusão equivocada. Se um estudo de biologia ele não definir com precisão o que é biodiversidade, por exemplo, os seus resultados eles podem ser mal interpretados, gerando conclusões erradas. O Thomas Kuhn, na sua análise sobre a ciência, ele enfatiza que a linguagem científica é o que permite a comunicação e a validação do conhecimento. E sem ela, a construção do saber, ela se torna incompleta e imprecisa também. Porque sem uma linguagem comum e precisa, o compartilhamento de ideias e a verificação dos resultados se tornam inviáveis. E para resumir, a gente conclui que a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, ela é um alicerce dos processos psicológicos superiores e a base para a construção dos conceitos científicos. Desde as primeiras palavras que nos permitem identificar objetos, pessoas, até os conceitos mais avançados que aprendemos nas áreas de física, biologia, filosofia, tudo passa pela linguagem. Ela é a chave para organizar os nossos pensamentos, categorizar as nossas experiências e expandir o nosso conhecimento. Por exemplo, na educação matemática, aprendemos primeiro a linguagem dos números, das operações, e à medida que avançamos, lidamos com conceitos mais abstratos, como álgebra, cálculo, sempre utilizando a linguagem como uma ponte para entender e aplicar também esses conceitos. Por isso que entender o papel da linguagem é fundamental para compreender como aprendemos e como construímos o conhecimento. Como Vygotsky costumava citar, sem a linguagem, o nosso pensamento seria desorganizado e incapaz de construir o conhecimento de maneira estruturada. A linguagem é a ferramenta fundamental para o desenvolvimento do pensamento e da compreensão humana, porque nos permite não apenas organizar as nossas ideias, mas também compartilhar com os outros, criar um processo contínuo de construção e também expandir, né, esse conhecimento. Muito obrigada por assistir a esse vídeo do curso de aperfeiçoamento em educação especial na perspectiva da educação inclusiva e até a próxima!